Como meu primeiro Super Sentai dos anos 2000, eu decidi assistir Gogo Sentai Bokenja, de 2006. Só que eu decidi botar no hold depois de apenas 3 episódios, pois eu achei muito Information Dump. Para quem não sabe, Information Dump é um termo em inglês que pode se traduzir para descarga de informação, ou seja, quando muita informação é dada em pouco tempo. Em Bokenja, pelo menos nos 3 primeiros episódios, me pareceu que eles queriam contar muitas histórias em apenas 24 minutos de episódio. Só para ter uma ideia, no episódio 1 já começa com eles no meio de uma missão, é revelado que o Bokenredo, o Bokenburu e a Bokenpinko já se conheciam antes da série começar e que a Bokenhero e o Bokenbureko são os novos recrutas do time. Quando eles acham o Prestes do episódio, eles despertam os vilões, que eu imagino que sejam os vilões principais da série. É revelado que o Bokenredo é o melhor aventureiro do mundo, recebendo até um apelido por isso, e que o Bokenbureko quer tomar esse status dele. O Bokenbureko já quita do grupo logo na primeira missão e basicamente trai os outros 3 Bokenjas, mas até o final do episódio ele muda de ideia e entra de vez pro time. É mostrado as armas em comum dos Bokenjas, o Saiva Busta e a Saiva Boredo. É mostrado os 5 veículos principais de cada Bokenja, que são usados para formar o mecha principal deles, o Daiboken, que também aparece nesse episódio com o 7 de golpes. Tipo, eu achei isso muita coisa para absorver em um episódio só. Eu acho que o rolê do Bokenbureko já querer trair o grupo foi usado cedo demais. Tipo, acho que seria legal se eles deixassem esse tipo de plot pra dentro dos 5 primeiros episódios, mas não logo no primeiro. Tipo, não deu tempo de gostar do personagem ainda, e os caras já metem ele como traidor, não deixou uma boa primeira impressão pra mim. Beleza que ele se redime alguns minutos mais tarde, mas esse tipo de plot poderia ter sido bem melhor desenvolvido se tivesse um episódio próprio pra ele. Um focado só no Bokenbureko, saca? Ao invés de meter isso enquanto estão tentando apresentar todos os outros personagens que aparecem no episódio ao mesmo tempo. Pois eu diria que o episódio 2 é até pior que isso. No episódio 2, descobrimos logo nos primeiros segundos de episódio que aqueles que usam os prestes para o mal são chamados de negativa. Logo depois da abertura, somos apresentados aos mentores dos Bokenja, um cara chamado Makino e o Mr. Voice. Um novo grupo de vilões apresentado, a tribo Diário, que é um clã de dinossauros. Junto desses novos vilões que acabaram de ser apresentados, o episódio também é focado na Bokenhero, melhor personagem. A Bokenhero é avistada pelos seus aliados conversando com um dos novos inimigos, e por isso eles acham que ela é uma traidora. Ela desiste de ser a Bokenhero, mas depois de umas palavras inspiradoras do Bokenredo, ela volta atrás. E é aqui a primeira aparição do roll call dos Bokenjas, seguido por cada Bokenja usando suas respectivas armas e golpes relacionados a elas. Então, em resumo do resumo, o episódio mostra novos personagens, tanto do bem quanto do mal, mas não dá uma introdução digna para nenhum deles. E ao invés disso, prefere focar mais em contar o passado de uma das personagens principais, mesmo que seja bem pouquinho. Porque, né, eles têm muitas coisas para mostrar nesse mesmo episódio. Então meio que não sobra muito tempo para mostrar nada direito. Eu acho que o passado da Bokenhero é outra coisa que eles poderiam deixar para mostrar lá pro episódio 5, vai? Tipo, dá um tempinho pra gente se acostumar com os personagens, ver eles agindo como um grupo, pra depois começar a focar em cada personagem individualmente e em suas histórias e conflitos pessoais. Como se 49 episódios já não fosse suficiente pra tirar um ou dois pra mostrar a história de cada boneco. E ainda sobrar alguns sem esse tipo de bagagem, sendo só gostosinho de se assistir mesmo. Mas parece que eles quiseram meter os episódios pessoais dos personagens principais logo de cara, porque... não sei... pra gostarmos mais deles... Sendo que eles são personagens legais, mesmo sem saber do passado de cada um. E agora vamos para o episódio 3, que nesse caso foi o pior para mim. Somos apresentados a ainda outro grupo de vilões, os Dark Shadow, que é um clã de ninjas. Depois é apresentado o personagem do episódio, que é um colecionador de relíquias que está em posse do Prestes do episódio. Logo depois é revelado um pouco do passado do Bokenburu, sim, o episódio é focado nele dessa vez, e tem todo um discurso entre ele e o personagem do episódio não serem tão diferentes assim, o que ele discorda, pois hoje em dia ele é uma pessoa diferente. E essa é a primeira vez que aparece a pose de grupo dos Bokenjas no final do roll call. Não sei porque eles não fizeram isso no episódio anterior. É mostrado outro modo do Saiva Buster, o Sunai Pamodo. É velado que o Daiboken pode absorver o poder dos Prestes, e no final do episódio, o discurso que o Bokenburu fez pro personagem do episódio realmente convenceu ele a se aliar aos Bokenjas e à sua causa. De novo, em resumo do resumo. Nesse episódio nos é apresentado, além de um terceiro grupo de vilões,
mais um passar de personagem e ainda um personagem do episódio, que são aqueles personagens que só aparecem em um único episódio e depois somem. Pelo menos é o que eu imagino que vai acontecer com esse cara aí. Os mentores continuam sem uma própria apresentação, eles só existem e nada é explicado sobre eles, além deles serem os mentores, os Bokendias. Isso me deixa meio pistola, porque comparando com os Zyurendia, por exemplo, uma temporada que veio 14 anos antes, o Baza, que é o mentor dos Zyurendias, é apresentado antes mesmo dos próprios Zyurendias. Então, antes mesmo dos protagonistas da série aparecerem, a gente já sabe quem é o mentor deles e o porquê ele é o mentor deles. Enquanto que em Bokendia, em 3 episódios, a gente conclui que o Máquina é o cara que manja dos veículos e o Mr. Voice é a IA que de fato passa a missão aos Bokendias. E é basicamente isso. Sobre os vilões, eu na verdade gosto dessa ideia de ter 3 grupos de vilões para os Rangers enfrentarem. Dá uma variedade maior de inimigos do que apenas um grupo. O problema que eu achei foi apresentar todos logo de cara. Seria bem mais interessante se eles demorassem entre 8 a 10 episódios para mostrar cada grupo de vilões. Tipo, apresentassem o primeiro grupo de vilões logo no primeiro episódio mesmo, óbvio. Daí, só lá para os episódios 8 a 10 mostrassem o segundo, depois só lá para o 16 a 20 mostrassem o terceiro. Acho que seria mais orgânico dessa forma. E isso até poderia linkar com a aparição do sexto Ranger depois. Isso se não aparecer um quarto grupo de vilões mais tarde, o que eu já não duvido. Outro possível problema dessa temporada é que ela foi legendada por 2 fansubs diferentes, em inglês eu digo. Uma foi a TV Nihon, onde eles legendaram diretamente de uma gravação de TV e contém as propagandas que o programa tinha na época e ainda a tal enciclopédia de Super Sentai, onde eles falam curiosidades das seasons anteriores, começando no episódio 3 indo até o episódio 48. E pelo pouco de japonês que eu manjo, a tradução deles está bem fiel ao que os personagens estão falando, sendo mais uma tradução literal das falas, e até mesmo deixando termos e nomes de personagens e golpes em japonês mesmo, e tendo até legenda dinâmica em certos momentos, o que eu acho muito foda. O ponto negativo é que, como eu comentei, eles legendaram em cima de uma gravação de TV, lá de 2006. Então você encontra essa qualidade foda de legenda, enquanto que a qualidade de imagem está em 480p no máximo. Enquanto que você também tem a legenda da Earthly Subs, que legendou em cima da versão de DVD. Então a imagem está em 720p e bem mais nítida. O ponto negativo é que a versão de DVD não tem os comerciais dos produtos da série durante os intervalos e também não tem a enciclopédia do Super Sentai no final dos episódios. Tipo, sério, por que eles tiraram isso? É um conteúdo muito foda de se ver. E também eles não fazem legenda dinâmica, o que não me incomoda, mas a outra eu acho mais legal. E também a legenda deles não está tão fiel assim ao que os personagens estão falando, sendo mais uma tradução livre das falas. A melhor coisa seria se alguém tivesse colocado as legendas da TV Nihon em cima da imagem de DVD e editado pelo menos a enciclopédia de Sentai ao final dos episódios, mesmo com uma qualidade de imagem inferior. Essa sim seria a melhor forma de se assistir Bokendia, mas até o presente momento ninguém se deu ao trabalho de fazer isso, até onde eu sei. Então, quando for assistir essa temporada, tem que escolher se prefere qualidade de imagem ou de legenda/versão. E para terminar falando dos pontos positivos, eu diria que o que tem de positivo é o padrão de Super Sentai, né? Produção, efeitos especiais, cenário, atuação, escolha de atores, Natsuki, figurinos, design dos monstros, design dos veículos e do mecha, as roupas e armas dos Rangers eu acho elas muito fodas, a personalidade de cada Ranger dá pra saber exatamente que tipo de personagem que eles são, só pelo jeito deles falarem e agirem. Esse é o tipo de coisa que eu gostaria que tivesse sido melhor explorado nesses primeiros episódios, ao invés do passado deles. A abertura é muito boa e o encerramento é melhor ainda. Às vezes eu vou no YouTube e coloco o encerramento de Bokendia pra ficar ouvindo enquanto faço alguma coisa. E a Natsuki é muito fofa. Então, basicamente, tudo que diz respeito ao fator visual, eu não tenho reclamação nenhuma quanto a isso. Meus principais descontentamentos são a respeito da história e de como ela é aplicada nesses primeiros episódios. Eu não duvido que a série fique melhor com o passar dos episódios, mas esses 3 primeiros aí foram suficientes para me afastar dessa temporada e deixar ela mais para baixo ali na lista de prioridades. Pelo menos por enquanto. Eu realmente espero que no futuro eu revisite Bokendia e discorde de mim mesmo do presente e ache essa temporada muito foda como dizem que ela é. E eu realmente acredito que ela seja. Só esse começo aí que não me desceu muito bem, mesmo assistindo apenas um episódio por dia.